Kubernetes é a ferramenta que domina a computação em nuvem, né? A promessa era simples, botar ordem no caos. Só que tem um paradoxo aí. Para muita gente, a solução acabou virando o próprio problema. Vamos mergulhar nessa história e entender o porquê. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender a promessa, o que fez todo mundo se apaixonar pelo Kubernetes. Depois, a gente entra de cabeça no paradoxo da complexidade. Daí, vamos ver o custo real disso, tanto no bolso quanto para o pessoal. E claro, como a galera da engenharia está tentando domar essa fera, e se tem um jeito mais fácil. Para fechar, a gente olha lá para frente. Beleza, vamos começar pelo começo. Para a gente entender o problema, a gente tem que entender primeiro o sucesso. Porque, afinal, o Kubernetes virou, basicamente, o sistema operacional padrão da nuvem. A história começa lá dentro do Google. Imagina só, eles tinham que gerenciar milhões de aplicações. Era uma escola que ninguém nem sonhava. E foi dessa necessidade que nasceu o Kubernetes. A promessa era muito clara. Chega de caos, vamos automatizar tudo para que qualquer sistema complexo possa rodar de forma segura em qualquer lugar. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Pensa no Kubernetes como um maestro de uma orquestra gigantesca de servidores. É ele que diz, oi, você faz isso, você faz aquilo. E o mais importante, ele esconde toda essa bagunça. A ideia é que o time de desenvolvimento só precise se preocupar em fazer o software, sem ter a menor ideia de em qual máquina aquilo vai rodar. Parece um sonho, né? E não tem como negar, a promessa colou. A adoção foi assim, massiva. 93% das empresas estão usando ou pelo menos de olho nele. Só que foi exatamente nesse sucesso todo que a primeira rachadura apareceu. E é aqui que a gente entra no nosso paradoxo. E agora a gente chega no ponto central da nossa conversa. Lembra daquela promessa de simplicidade? Pois é, o Kubernetes não eliminou a complexidade, de jeito nenhum. Ele só pegou ela e jogou para outro lugar. E pior, em muitos casos, ele deixou essa complexidade ainda maior. Essa frase aqui mata a pau. O Kubernetes tira a complexidade do seu código e a despeja no seu ambiente. É exatamente isso. Toda aquela lógica complexa que antes ficava dentro da aplicação, agora está espalhada, está em centenas, às vezes milhares de linhas de arquivos de configuração, os famosos YAMLs, e num ecossistema sem fim de ferramentas para fazer tudo funcionar. Isso tem nome, sabia? É a lei da conservação da complexidade de Tesler. É uma ideia simples. Você não consegue destruir a complexidade, só consegue movê-la de lugar. E foi exatamente o que o Kubernetes fez. Ele tirou essa carga das costas do time que desenvolve a aplicação e passou a batata quente para o pessoal de operações, de DevOps, de plataforma. E aqui a gente vê o bicho pegando na prática. Coisas que deveriam ser simples, tipo rede e armazenamento, no mundo Kubernetes viram um monstro de 7 cabeças. Você precisa de uma ferramenta específica para rede, outra para armazenamento, outra para segurança. E o pior é que nada parece se encaixar perfeitamente. O resultado, um ambiente super frágil. Pensa bem, uma pessoa de um time muda uma coisinha na configuração de rede e, sem querer, derruba a aplicação de outro time inteiro. Todo mundo pode afetar todo mundo, muitas vezes sem nem saber. E essa complexidade toda não é só um papo de engenheiro, não. Ela tem um custo bem real. Um custo que aparece no orçamento, no risco da operação e principalmente no cansaço das pessoas. Vamos falar de grana. Olha só que loucura. Os dados mostram que de 50% a 70% de tudo que se gasta com Kubernetes é puro desperdício. Sim, mais da metade vai para o lixo. E por quê? Porque o sistema é tão complexo que é quase impossível saber de quantos recursos uma aplicação vai precisar. Na dúvida, o que o pessoal faz? Pede muito mais do que necessário, só para garantir. É o equivalente a alugar o Maracanã inteiro para jogar uma partida de xadrez. E se esse desperdício crônico do dia a dia já não fosse ruim o bastante, tem o risco do desastre agudo. Uma falha, uma configuração errada nesse amaranhado todo pode custar mais de $1 milhão por hora para uma empresa grande. O preço do erro é simplesmente absurdo. E aí a gente chega no custo humano, que talvez seja o pior. A expectativa é uma, o time de engenharia está lá para criar produtos, para inovar, mas a realidade é outra, bem diferente. A galera passa até 20% do tempo, ou seja, um dia inteiro de trabalho por semana, só brigando com a infraestrutura. É um labirinto sem fim de configurações, ferramentas, problemas. E isso cria um problema cultural bem sério. O ecossistema do Kubernetes é tão vasto que ele vira um parque de diversões para experimentação. E aí surge o que a gente chama de cargo cult, ou engenharia de currículo. O time adota uma tecnologia nova, não porque ela resolve um problema de negócio, mas porque é a ferramenta do momento, porque fica bonito no currículo.
Isso favorece quem gosta de experimentar, mas muitas vezes desfavorece profissionais experientes que focam em soluções estáveis. O resultado? Sistemas super complexos que só uma ou duas pessoas, aquelas caríssimas, entendem de verdade. Vira um gargalo perigoso. Ok, o cenário é complexo. Então, como é que as empresas estão tentando sair dessa sinuca de bico que elas mesmas criaram? A resposta da indústria tem um nome: engenharia de plataforma. A filosofia por trás disso é até bem simples e bem poderosa. É tratar a infraestrutura da empresa como se fosse um produto. E os clientes desse produto? São os próprios desenvolvedores. O objetivo para de ser todo mundo tem que aprender Kubernetes. Vira o exato oposto. Vamos esconder o Kubernetes. A ideia é criar uma camada de ferramentas fáceis e seguras por cima para que o resto da empresa possa usar o poder da plataforma sem ter essa dor de cabeça toda. E como isso funciona na prática? Bom, esse time de plataforma define o que eles chamam de caminhos dourados. Pensa nisso como receitas de bolo, sabe? São modelos já prontos, testados e seguros para tarefas comuns, tipo subir uma aplicação nova. Eles constroem portais, interfaces simples que escondem a complexidade toda do Kubernetes. Assim, qualquer pessoa no time de desenvolvimento consegue fazer o que precisa sem ter que abrir um ticket e sem precisar virar um expert em Kubernetes. Tudo isso nos leva a uma pergunta, né? E se a melhor forma de lidar com a complexidade do Kubernetes for simplesmente não usar o Kubernetes? Parece óbvio, mas a indústria está começando a acordar para isso. Para muita gente, ele é simplesmente um canhão para matar uma formiga. E essa é a grande virada de chave. Por anos, o pensamento era quase um dogma. A gente usa containers, então a gente precisa de Kubernetes. Ponto final. Agora, o pêndulo está voltando para o outro lado. A pergunta que as equipes inteligentes estão fazendo é: qual é a solução mais simples possível que resolve o nosso problema? E adivinha, na maioria das vezes, a resposta não é Kubernetes. E a boa notícia é que não faltam alternativas excelentes e já bem estabelecidas. Tem plataformas como serviço, o famoso PaaS, como Heroku, Render. Tem os containers serverless, tipo AWS Fargate, Google Cloud Run. Essas soluções entregam, 90% dos benefícios que a maioria precisa, mas com 10% da complexidade. Isso permite que o time foque no que realmente interessa, que é construir o produto, e não ficar gerenciando infraestrutura. Para fechar nossa conversa, vamos dar uma espiada no futuro. Tem uma tecnologia ganhando muito espaço, o WebAssembly, ou WASM, para encurtar. E a pergunta é: como ele se encaixa nessa história com o Kubernetes? A pergunta que está na boca de todo mundo no mercado é essa: será que o WebAssembly, o WASM, veio para matar o Kubernetes? A resposta, pelo menos por enquanto, é não. Eles não são inimigos, são complementares. Pensa assim, o WASM é como se fosse o container da próxima geração. É o pacotinho de software, só que muito mais leve, rápido e seguro. Já o Kubernetes continua sendo o gerente da fábrica, aquele que orquestra tudo em grande escala. Um não substitui o outro, eles trabalham juntos. E isso nos traz de volta ao ponto principal. O objetivo final de tudo isso é fazer a infraestrutura se tornar invisível, certo? O Kubernetes ganhou a guerra da orquestração, não tem dúvida, mas essa vitória veio com um imposto altíssimo de complexidade. Então, a pergunta de verdade que cada time, cada empresa precisa se fazer não é como a gente usa Kubernetes. A pergunta é o quanto dessa complexidade toda a gente realmente precisa aguentar. Encontrar esse equilíbrio é o grande desafio.